Presente. 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil vezes do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil floram na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Boa noite. Declaro aberta a sessão solene de outorga de grau
do curso superior de Pedagogia do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul. Solicito que as formandas, se possível, levantem a mão direita. Prometo, no exercício da minha profissão, enfrentar os desafios que a educação propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança e competência, buscando os novos caminhos para o processo educacional. Prometo trabalhar por uma educação para responsabilidade social, ética e política, por uma educação comprometida na luta pela conscientização da sociedade e pela formação de pessoas críticas e conscientes, pois são elas que constroem a história. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Presente. Eu, Sônia Regina de Souza Fernandes, reitora do Instituto Federal Catarinense, diante das prerrogativas que me conferem as leis da República Federativa do Brasil, confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada.
Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Muito obrigada. Presente. Presente. Tá sem som. Desculpe. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Muito obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Muito obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Muito obrigada. Presente. Confira-lhe o grau de licenciada em Pedagogia.
Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Presente. Confiro-lhe o grau de licenciada em Pedagogia. Obrigada. Parabéns, parabéns a todas. Primeiramente, cumprimento a reitora do conceituado Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, a magnífica senhora Sônia Regina de Souza Fernandes. Na pessoa da reitora, cumprimento as demais autoridades presentes. Cumprimento ainda com muito carinho as formandas, a coordenadora do curso de pedagogia, os professores, nossos pais e demais familiares, nossos filhos, maridos ou namorados, os acadêmicos e os amigos que estão nos acompanhando neste momento. Boa noite. Já dizia o cantor Raul Seixas que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sim, o curso de pedagogia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul foi sonhado e batalhado por muitos e se tornou realidade. E nós, turma de 2016, a primeira turma do curso de pedagogia do IFC, somos parte da história e da realização deste sonho. Como oradora, me sinto feliz e honrada por vivenciar este momento especial com vocês e ainda falar em nome das batalhadoras e vitoriosas formandas desta primeira turma. Tenho consciência de que as palavras, por mim pronunciadas, não serão suficientes para expressar tudo o que experimentamos e vivenciamos durante os 4 anos de formação, buscando a nossa tão sonhada graduação. E ao longo dessa nossa caminhada acadêmica, nos deparamos com valores que jamais esqueceremos, como a importância de aprender e ensinar, de discutir ideias e formular novos conceitos, de ter maturidade de conviver com as divergências de opiniões, a do respeito ao próximo e às diversidades, e principalmente o valor do conhecimento adquirido que nos levará a atuar na vida prática como agente de mudanças que fazem a diferença e colocam sentido no que ensino. Como disse Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E os professores do curso superior de pedagogia sempre prezam por uma formação que seja significativa para todos, verdadeiros educadores. Relembrando esses 4 anos presenciais do curso de pedagogia, rapidamente vem à nossa mente as noites que passamos juntas em sala de aula, as leituras de textos, livros, os trabalhos individuais e em grupos, as apresentações, estágios, mostras, FETECs, palestras e o tão esperado TCC. E as viagens técnicas? São Paulo, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, conhecendo variadas concepções de ensino e aprendizagem e lugares históricos. Tanta cultura, tanto aprendizado, tantos conhecimentos adquiridos. Dificuldades, obstáculos?
Sim, noites mal dormidas, dores de cabeça, preocupações, pedidos de ajuda, tanto aos nossos mestres quanto aos colegas de turma, e quantos finais de semana e feriados usados para estudar ou finalizar os trabalhos a serem entregues. Mas nessa noite, estamos transformando todos esses momentos em belíssimas recordações, reavivando as amizades conquistadas, celebrando a vida e matando a saudade do que já estamos chamando de a época do IFC. E sim, podemos afirmar, valeu muito a pena. E como valeu. E hoje, após um tempo do término da nossa formação, celebramos gratos e felizes a nossa tão sonhada colação de grau. E que possamos continuar a caminhada nos estudos, visando uma formação contínua, que nos permita ser a diferença, fazer a diferença na vida dos nossos educandos. Caríssimas formandas, que possamos continuar a amizade pessoal e profissional, e quando nos encontrarmos na caminhada da vida, possamos trocar ideias e conhecimentos e torcer sempre uma pelas outras. No mais, só nos resta agradecer. Primeiramente a Deus, gratidão pelo dom da vida e pela proteção da nossa saúde. Gratidão também pelo nosso crescimento intelectual, pessoal e profissional. Pela compreensão dos filhos e dos amores durante o tempo de formação. Pela dedicação dos nossos incansáveis mestres. Pelo amor e apoio de nossos pais e familiares. Por todas as parcerias dentro e fora da sala de aula, por todos os momentos que nos sentimos educadores, artistas, crianças, aprendizes e humanos. E cada vez que entrarmos em sala de aula, para o exercício da nossa profissão, que possamos sim fazer a diferença na vida das vidas a nós confiadas. Que nunca deixemos de lutar por uma educação que promova a autonomia dos educandos e a construção de uma sociedade melhor. E quando você achar que isso não é possível, lembre-se o que diz a canção do Gonzaguinha. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gratidão. Obrigada, Luciana. Convidamos para o seu discurso a oradora da turma de Pedagogia Ingresso 2017, Thaís Daniele Almeida. Caros professores, servidores e autoridades aqui presentes, colegas formandas, queridos pais, amigos e familiares, boa noite. Esses dias eu estava pensando que as nossas maiores conquistas são feitas de pequenas coragem, uma dose diária de pequenos atos de bravura. É preciso coragem para mudar de bairro, para fazer um corte novo de cabelo, para escolher uma carreira, para esperar pela nota do Enem e pelo resultado final do SISU. É preciso coragem para decidir retomar os estudos, começar uma nova graduação e correr atrás do histórico escolar para ingressar em um curso superior. Todos nós, com certeza, guardamos em nossas lembranças um momento especial do dia em que soubemos que iríamos ocupar uma cadeira em uma instituição federal. Eu diria que foi um dos dias mais emocionantes das nossas vidas. Puxa, nós passamos em uma federal! Eu não sei sobre a família de vocês, mas a minha contou para todo mundo sobre isso. Os primeiros meses de curso provocaram muitas emoções curiosas. Eram tantas personalidades novas, de lugares e de idades tão diferentes. Uma turma majoritariamente formada por meninas. Nas mesas, cadernos cheios de frufru
e toda sorte de canetas coloridas, lápis e marcadores de texto. Fazíamos anotações de todas as coisas, líamos fervorosamente os textos indicados pelos professores. E as primeiras disciplinas eram tão boas que podíamos fazê-las 2 vezes, exceto PPE. PPE foi quase que traumática. Não sei o que foi pior, escrever um paper ou ter que formatá-lo nas normas da ABNT. Com o tempo, nos entrosamos e nos tornamos uma turma muito unida. Ganhamos uma gincana e um concurso de escrita, compartilhamos PDFs, emprestamos dinheiro para o xerox e passamos juntas pela alegria, tristeza e, às vezes, pelo desespero. Ficamos amigas de muitos autores, como nosso estimado Libânio, e com certeza acessamos mais vezes o portal de periódicos da CAPES do que as nossas redes sociais. E os meses se passaram tão depressa que, quando nos demos conta, estávamos vivendo as temíveis disciplinas de estágio supervisionado. Haja coragem! Lembro de como estávamos preocupadas em fazer um bom trabalho e com um pouquinho de medo de não darmos conta das crianças no dia da visita do orientador. É claro que no final deu tudo certo, porque os conhecimentos que já tínhamos na bagagem já haviam nos preparado para aquele momento, pois tivemos excelentes docentes. Gratidão a todos vocês, nossos professores. Vocês foram uma peça fundamental para a nossa formação. Mesmo com as limitações de uma instituição pública, vocês ofereceram o melhor que tinham. Esta conquista também é de vocês. Foram tantos dias compartilhados que já nos sentíamos em família. Vibramos com as conquistas de nossos colegas e contamos os dias para todo o final de semestre. Vimos amigos se despedirem de pessoas que amavam, mas também vimos muitos bebês nascerem. Cada um tinha funções bem específicas, como a Aline e a Tawane eram as mais inteligentes, a Bruna dar inveja com seu rostinho de vinho, a Carol e a Maria Alice terem a risada mais gostosa de todos os tempos, a Dani lidar com qualquer coisa que envolvesse dinheiro, a Etel ter o nome mais legal da vida, a Isadora e a Silvia as maiores atrizes da nossa sala, a Janaína e a Karina as irmãs mais abençoadas de todos, a Jéssica ser valente e vender as melhores trufas do Brasil, e claro, ser a minha dupla inseparável. A Líria e a Chayane, as mais estilosas. A Luana, uma memória fora do normal. A Nayara, produtos Nayara, e nos contagiar com as suas histórias. Raquel e Cid, a dupla Pedro. A Sabrine ser a nossa eterna Sandrine, e fiel escudeira da Júlia Vieira, a rainha da robótica. A Kaleski ter o sorriso mais bonito e mais invejado. A mim, escrever. E a Tainara Carla, a paz que todo mundo precisava. Em todo esse percurso, o amor de vocês, nossos familiares e amigos, foi muito importante. Em recompensa por tanto carinho prestado, hoje sairão daqui grandes professoras, nobres, resilientes e muito comprometidas com a sua profissão e com aquilo que elas acreditam. Eu sei, meninas, que vocês serão professoras muito especiais, porque eu convivi com vocês, eu conheço vocês. Por isso, parabéns! Parabéns por serem tão corajosas, por abraçarem tantas mudanças, por superarem medos, por enfrentarem problemas e por não terem desistido. Eu desejo a todas vocês o que há de melhor. Convidamos agora para o seu discurso a paraninfa da turma Ingresso 2016, professora Solange Aparecida Heller de Oliveira.
Então, vamos lá. Era uma vez, ou seriam 2 vezes, ou seriam incontáveis dias que este grupo de mulheres esteve na unidade urbana do IFP, entre as salas 305 e 308, nos corredores, toaletes, auditórios, biblioteca, laboratórios, empedocentes. Também foi, nestas tantas era uma vez, que realizamos muitas viagens técnicas, colóquios, projetos, atividades culturais, exposições, feiras e tantas outras atividades que buscaram aperfeiçoar conhecimentos e a formação. Minhas queridas pedagogas, acredito que todas gostamos de uma boa história, principalmente que envolvem personagens que são valentes guerreiras, que lutam e perseveram, que são heroínas e às vezes até vilãs, sim, vilãs de si mesmas, do seu próprio tempo, das noites que não dormiram com seus queridos e queridas, dos amores que não viveram por conta das escritas do TC, diante das provas e trabalhos a serem realizados. E foram tantos. Numa espécie de história de faz de conta que está tudo bem, faz de conta que a noite dará para terminar o relatório de estágio, ou de estudar para aquela prova, ou faz de conta que não há problema algum. Quantas vivenciaram este faz de conta, e este era uma vez. Mas vocês perseveraram, e agora também tem uma bonita história de lutas e de guerras, algumas delas internas, consigo mesmas, mas também de superação e conquista, pois contemplavam um horizonte, chegar a este momento. Dentre os cenários das histórias e desta história, cito a instância dos estudantes, no papel e atuação do centro acadêmico que honrosamente leva o meu nome. Também pela atuação importante e constante que teve e tem este CA. Cito as 2 presidentes, Débora Figueiredo e a atual, Tainara Kaleski, agora já pedagogas. Parabéns pela condução de suas equipes. Orgulho em proporção equivalente das representantes das turmas 2016 e 2017, Débora Figueiredo e Daniane Silva. Obrigada, minhas meninas, pelas inúmeras mediações junto às turmas e pelo modo exemplar que aceitaram e conduziram essas representatividades. E se ainda lembram, formadas, de quando estavam em formação, eu dizia a vocês: a história é a ciência dos homens e das mulheres no tempo e no espaço. Um tempo que vivemos e construímos a história de um curso de pedagogia no Alto Vale do Itajaí, de forma única, singular, jamais ocorrida. Um curso público da Rede Federal de Ensino, gratuito, e que agora podemos dizer seguramente, de qualidade referenciada. Obteve nota máxima na avaliação do MEC, nota 5. Quanto vibramos por isso? E vocês são estas que legitimam e concretizam o projeto. Nosso primeiro grupo de formadas. E como vocês nos representam de modo irretocável. Algumas de meninas passaram a jovens mães. Mães de mais tempos se tornaram avós, e nisso também me incluo. Vocês foram para os espaços profissionais de estagiário, foram segundas professoras, aprovadas em processos seletivos e concursos públicos. Cada uma, a seu modo, provou que podia e que pode muito além. Tanta força individual e coletiva que saímos às ruas, em uma certa cena da história, bradando o bordão. Ninguém solta a mão de ninguém.
tivemos histórias que até poderíamos dizer que foram de terror. Enchente, ciclone, mais de um ano de pandemia, dor e luto que vivemos ou acompanhamos. Que ano foi este? Que ano foi este? Mas isto não nos impediu de estarmos hoje na alegria deste momento, ainda que virtual. Da história do elenco institucional, preciso destacar a pessoa da reitora Sônia Fernandes, que foi uma das grandes incentivadoras e apoiadoras da abertura deste curso. Professora Sônia, você nos representa. De modo extremamente afetuoso e grato, menciono o corpo docente, NDE e colegiado do curso. E para representá-los, cito o nome do professor Amaury Carbone Bittencourt, que assumiu por período a função que hoje exerço, de coordenação de curso. Aos ex-diretores do campus, Oscar Hartmann, Ricardo Veiga e Orlando Cristofolini, e aos atuais, André Halp e Mário Lúcio Roloff, por tanto apoio e confiança. Também agradeço às ex-coordenadoras geral de ensino, Neiva de Araújo, Aline Seman, Kátia Regina Queires Fronza e a nossa atual, Isabel Cristina Miller. Também aos demais servidores e setores e terceirizados. Gratidão por tanto e por tudo, a todos e a todas. Sabe, turma 2016, para finalizar o meu pronunciamento, diz a tradição que madrinha ou madre superior, turma 2017, aconselha as suas afilhadas e pupilas. Eu não fugirei à regra. Os conselhos que deixo estão amparados em uma frase do grande educador Paulo Freire, que nos diz, abre aspas, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Meninas, sejam consistentes intelectualmente, pois receberam isto dos seus mestres. Mas, sobretudo, sejam também amorosas. Não tenham medo de ser amorosas. Amem as gentes e amem o mundo. E por tal amor, não tenham medo de brigar e resistir para que a justiça social se implante antes da caridade, para todos, para todas, a começar pela defesa das nossas crianças. Ainda em Paulo Freire, faço um alerta, que ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Por isso, sigam na boniteza e alegria ditas por Freire e façam uma diferença para melhor por onde quer que andarem. Vocês são verdadeiramente especiais, são únicas e agora são pedagogas. E se em algum ponto desta caminhada precisarem de mim, lembre-se o que diz a canção. Por isso, se for preciso, contem comigo. Não de forma ordinal, 1, 2, 3, mas contem comigo. Era uma vez as pedagogas formadas nas 2 primeiras turmas de pedagogia do IFC, Campus Rio do Sul. E foi lindo, e as histórias continuam. Gratidão imensa e boa noite. Obrigada, professora Solange. Convidamos para o seu discurso a paraninfa da turma ingresso 2017, professora Francisleia Jacobo dos Santos. Obrigada. Magnífica reitora, professora Sônia Regina de Souza Fernandes. Ao saudá-la, saúdo as demais autoridades presentes e já nominadas. Aos colegas servidores,
familiares e amigos de nossas formandas, em especial boa noite. Queridas pedagogas, parabéns. Devo iniciar agradecendo o carinho e a honrosa homenagem que me prestam ao convidar-me para nome de turma Formandas 2016 e Paraninfa Turma 2017. É difícil expressar em palavras a alegria e a gratidão que estes convites me trazem. Recebam publicamente meu muito obrigado e todo o meu afeto. Minhas queridas, este momento é de grande emoção e tudo que aqui se diga jamais poderá expressá-la adequadamente. É um momento que representa a realização de sonhos e objetivos, não somente do grupo que conclui formalmente a sua graduação hoje, mas de muitos que estão conosco e acompanham esta outorga de grau. Seus familiares também sonharam com este momento, e por isso lhes deram apoio, incentivo, amor. Certamente alguns sacrifícios foram feitos ao longo do caminho até aqui, e por isso suas famílias celebram com vocês. Seus amigos também aguardaram ansiosamente por este momento. Sejam aqueles que já estavam nas suas vidas antes da graduação, ou aqueles e aquelas que vocês fizeram durante o curso, pois amigo acolhe nossos sonhos e vibra conosco quando eles se realizam. O IFC também comemora e muito este momento, pois somos sabedores do grande empenho para que este curso se tornasse uma realidade em nosso campus. Um curso que hoje nos enche a todos de orgulho, é nota máxima no MEC e referência para a comunidade externa. Seus professores também celebram e se realizam neste momento, pois não há nada mais gratificante para quem abraça esta profissão que presenciar seus estudantes, por meio do conhecimento, realizarem sonhos e alcançar objetivos. E nós sabemos o quanto este curso transformou a vida de cada uma que aqui está. Atuar na formação de professores é uma grande responsabilidade, um grande desafio. E hoje, este curso, sua coordenação, essa instituição e seu corpo docente apresentam à sociedade as primeiras pedagogas formadas pelo IFC Rio do Sul. Há muito do que se orgulhar, há muito que comemorar. Então, diante de tantas pessoas que compartilham desta conquista, o que lhes dizer nesse momento tão significativo? Fui testemunha do amor, compromisso e respeito que vocês demonstraram pela ciência e pedagogia, pelo curso e por essa instituição ao longo do percurso em diferentes momentos e ações. Eu e vocês sabemos que não foi fácil. Muitas foram as dificuldades, mas vocês se mantiveram firmes em seus propósitos, não desistiram e aqui estão. Muitos serão os desafios que vocês enfrentarão, para além daqueles que já enfrentam. Vivemos tempos difíceis. Não raro, somos expostos a discursos e ações que buscam desqualificar o papel da ciência, das instituições de ensino e os profissionais que nelas atuam, especialmente das instituições públicas. Hoje, vocês se tornam egressas de uma instituição pública, gratuita e que oferta formação de qualidade. Não se esqueçam disso e continuem lutando em defesa dessas instituições. Não esqueçam também que, de forma oposta ao que alguém possa dizer, a pedagogia é sim um curso nobre, importante e necessário, quando o que se deseja é uma sociedade mais competente e solidária. Diversos são os espaços de atuação profissional para os pedagogos e as pedagogas, e onde vocês estiverem, façam a diferença. Mas não deixem de buscar a formação continuada. Ela nos qualifica para os desafios que se revelam e se modificam cotidianamente. No exercício da docência, lembrem-se do juramento proferido hoje e busquem o desenvolvimento pleno de seus alunos, enxergando-os como sujeitos que constroem a sua história e que participam da história social da humanidade. Acreditem em seus alunos e, acima de tudo, sejam boas pessoas para todos aqueles que encontrarem pelo caminho. Por fim, quero agradecê-las vez mais
pela convivência ao longo dos anos, pelas aprendizagens e pelas oportunidades de crescimento que me possibilitaram. Para mim, vocês foram força, motivo e alegria. Citando a grande poetisa Cora Coralina, não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Vocês tocaram o meu. Fiquem bem, sejam muito felizes e contem sempre comigo. Boa noite. Neste momento,
Testando. Tá com som? Te ouvimos. Acho que está com problema no aparelho que está no auditório. Janara, a gente está te ouvindo. Janara? Estou ouvindo. Pode ir, palavra é sua. Então tá, eu cumprimento então a magnífica reitora, Sônia Regina Fernandes, e também o diretor-geral, André. Em seus nomes eu cumprimento todos os professores, coordenadores de curso, de forma muito especial as formadas, né, nesse curso de pedagogia, um carinho especial às oradoras, parabenizando pelo belíssimo discurso dessa noite, a Luciana e a Thaís, né, a juramentista também, a Jéssica. Meus parabéns, eu só ouvi coisas boas hoje, patronos, paraninfos, dá até saudade, né, de escutar coisas tão bacanas. Em 1996, eu colava grau, né, em pedagogia, portanto, colegas de profissão, né, 20 anos depois, uma instituição tão renomada, meus parabéns, né, pelo desempenho, o Instituto Federal, nossos parceiros, né, colaboradores, trazendo, né, para o mercado de trabalho, para as nossas crianças, os nossos jovens, profissionais tão comprometidos. Eu estou pela 4ª vez como secretária de Educação e eu sei da importância de nós termos profissionais com metodologias diferentes, com proatividade, com abordagens diferenciadas para receber, né, essas crianças, principalmente agora, depois desse período de pandemia, onde recentemente fizemos uma avaliação diagnóstica com os nossos alunos e percebemos, né, que mais de 50% dos mesmos retornaram sem se apropriar, né, da escrita, da leitura, do raciocínio lógico, do cálculo. Então, a educação, dita aí por estudiosos, tem um prejuízo aí de, no mínimo, 2 décadas, né? Nós estamos apresentando dados de matrículas, por exemplo, no ensino fundamental, que tínhamos no ano 2000. Então, há uma preocupação muito grande, né, com essa área educacional, e eu tenho a certeza que vocês, por onde passarem, onde estiverem, farão a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu escutei muito aí nos discursos hoje a palavra coragem, né, e a gente tem que ter coragem. Embora tenhamos medos, mas nós precisamos de coragem. Eu tenho muito medo, mas eu tenho muita coragem. E também falaram muito em transformação de vidas, né? Mudança de cenários. É aquilo, né? Eu posso não concordar com aquilo que diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las, e isso na pedagogia, isso na educação, é muito necessário nos posicionarmos, enfrentarmos, esse antagonismo é muito bacana, é muito bom e é muito produtivo, né? Isso enobrece o sistema, o diálogo, enfim. Então, eu tenho certeza que com toda essa formação que vocês tiveram, né, com essa brilhante instituição, que eu admiro e sei o trabalho que vocês todos realizam, tenho a certeza que estaremos recebendo aí bons profissionais no mercado de trabalho. Eu quero aqui trazer também um forte abraço carinhoso, caloroso do nosso prefeito José Tomé, que não pôde estar aqui com vocês, né? Mas estamos aqui para dar esse abraço e também parabenizar suas famílias, os seus esposos, os seus filhos, porque sabemos a dedicação de 4 anos, né? Deixarmos as crianças muitas vezes pequenas, precisando de nós, nossos namorados, nossos maridos, enfim, nossa família, nossos pais, para nos dedicar, né? Mas muito bom isso. Também dizer que eu fiz as contas, foram 86 formaturas que eu participei
presencialmente. E essa é a primeira que eu tive a honra de dividir esse espaço, essa experiência aqui com vocês. E, olha, me emocionei da mesma forma, aprendi muito mais, né, diante do que não tinha ainda vivido, e posso dizer que a emoção que eu vi em cada face, em cada rosto, né, em cada palavra, em cada discurso, levarei para a minha vida, levarei para a nossa rede municipal de ensino, e contem, meninas, comigo para o que vocês precisarem. Parabéns à nossa reitora, parabéns, André, parabéns a todas vocês, e que vocês tenham muita sorte, muito êxito, e em todo o seu caminho, que eu sei que vai ser muito profícuo aí em favor da educação. Um beijo no coração de vocês, parabéns, boa noite. Obrigada, Janara. Convidamos para o seu discurso o diretor-geral do IFC Campus Rio do Sul, professor André Kuhn. Boa noite. Saúdo a professora Sônia Regina de Souza Fernandes, magnífica reitora do Instituto Federal Catarinense. Também me cumprimento, professora Sônia, na condição de atual presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Muito nos honra sua presença nessa cerimônia, oportunidade em que manifestamos nosso agradecimento pelo trato sempre respeitoso e institucional para com o campus Rio do Sul, e destacamos sua postura comprometida e qualificada na defesa do referencial de educação que nossa rede representa. Em nome do professor Mário Roloff, diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus Rio do Sul, que também nos acompanha, cumprimento todos os colegas da equipe de gestão do nosso campus. Professora Solange, coordenadora do curso de Pedagogia e também paraninfa da turma 2016, permita em seu nome cumprimentar todos os servidores do IFC que, independente das atividades, contribuem de forma comprometida e proativa com os processos de ensino e de aprendizagem da instituição. Cumprimento professora Francisleia, paraninfa e amiga da turma 2017, cumprimentos professora, pedagoga e nossa sempre colega Kátia Fronza, patronesse da turma 2016, cumprimentos professora Adriana Marim, patronesse da turma 2017, professor Moacir, amigo da turma 2017, parabéns para ninfas, patronesses e amigos de turma pela merecida homenagem que as turmas 2016 e 17 do curso de Pedagogia lhes prestam. Ela denota o referencial de excelência profissional que vocês representam, tanto do ponto de vista do saber acadêmico, como em relação aos valores de humanidade que lhes são inerentes e que, assim eu entendo, devem permear a relação de educador e educando dentro de uma perspectiva de educação que constrói sujeitos sociais. Saúdo secretária Janara Mafra, secretária municipal de educação, o prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Tomé. Muito nos alegra sua presença e reforça o movimento de diálogo e interação do campus com a comunidade de Rio do Sul. Importantes parcerias já foram construídas até aqui e temos certeza que continuaremos nesse caminho. Em nome do campus Rio do Sul, agradecemos a forma acolhedora com que os nossos acadêmicos e acadêmicas, em especial do curso de Pedagogia, têm sido inseridos na rede municipal de ensino no intuito de consolidar e aprimorar o seu processo formativo. Formandas, familiares, amigos, comunidade acadêmica que acompanha essa transmissão pelos canais oficiais do campus. Compartilhamos todos a alegria e o sentimento de vitória que esse momento representa. A alegria que vem em dose dupla pela formatura dessas duas turmas, 2016 e 2017. Nesse momento particular e atípico,
em virtude da pandemia da Covid-19, também não podemos deixar de prestar a nossa solidariedade com toda a sociedade que tem sofrido de tantas formas com as mazelas da pandemia. Enquanto campus do Instituto Federal Catarinense, fazemos parte de uma rede pública de instituições federais de ensino que tem como missão proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a formação cidadã, assim como já muito bem destacado aqui, a inclusão social, a inovação e o desenvolvimento das regiões onde a rede está inserida. Essa é nossa identidade, é o que nos caracteriza e é o referencial buscado diariamente em nossas ações. Em 2021, o Campus Rio do Sul completa 26 anos de início das suas atividades letivas. E no contexto atual, temos consolidado uma atuação em 3 eixos principais, a saber, tecnológico, de ciências agrárias e de educação. É em torno destes que se articulam nossos cursos de formação inicial e continuada, ensino médio integrado, pós-médio, graduação e pós-graduação. Aproximadamente 1.800 estudantes frequentam os cursos ofertados pela instituição. Estudantes que são oriundos de mais de 60 municípios de Santa Catarina e de outros tantos diversos municípios e estados do Brasil. Já são mais de 2.800 estudantes formados em nossos cursos regulares. Também relevantes são os projetos de ensino, pesquisa e extensão aqui desenvolvidos, e dos quais estudantes, acadêmicos e muitas das hoje formandas tiveram a oportunidade de participar e contribuíram de forma muito especial. É motivo de orgulho, como já mencionado aqui, para toda a comunidade acadêmica, os resultados que nossos cursos vêm obtendo nos processos de avaliação como IDEB, em se falando de ensino médio, índice geral de cursos do MEC, mais direcionado aos cursos superiores, assim como os desempenhos obtidos nos processos de reconhecimento de curso. Senhoras e senhores, prezadas formandas que concluem hoje uma importante etapa da vida profissional de vocês, nos ajudem, nesse contexto tão incerto, a manter e fortalecer o referencial de instituição e de educação que representamos, inclusiva, reflexiva, crítica, emancipatória, comprometida com os arranjos e as realidades locais e regionais. Prezadas formandas, apesar desse contexto tão atípico, valorizem a conquista que essa cerimônia representa. Sábias palavras, oradoras Luciana e Thaís, expressaram poesia, sentimentos de dedicação, comprometimento, fé, surpresa, insegurança, colaboração, superação, todos sentimentos que fazem parte da natureza humana e dão cor e dão vida ao dia a dia de cada um de nós. Sentimentos de que, apesar dos desafios, valeu, e eu tenho certeza, vale e valerá muito a pena todo o esforço e dedicação de vocês ao longo dessa caminhada. Que a motivação e a energia que lhes trouxe até aqui continue desmotivando para feitos ainda maiores. Continuem dando passos sempre certos como os que trouxeram vocês até aqui. Não percam nunca o referencial de sermos sempre estudantes. Afinal de contas, o saber, o conhecimento tem uma grandeza imensurável. Contem sempre com essa instituição que se sente orgulhosa de ter participado dessa importante etapa de aprendizado e de formação da vida pessoal e profissional de vocês. Seguiremos sempre de portas abertas, dispostos a dialogar e a seguir interagindo com cada um. Finalizo agradecendo a todos que colaboraram para a realização dessa cerimônia e desejando um ótimo final de tarde, final de noite e muita saúde a todos que nos acompanham. Sucesso e parabéns às formandas. Fiquem todos bem.
para o seu discurso em encerramento da sessão solene a reitora do Instituto Federal Catarinense, professora Sônia Regina de Souza Fernandes. Obrigada. Então, boa noite, né, mais uma vez a todos e todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso querido Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, campus do qual eu tenho orgulho, né, em dizer que comecei a minha carreira no âmbito da rede federal, né, no IFC, em 2010, em conjunto aqui, me permita citar a querida e competente, né, profissional da educação, servidora pública, Kátia Fronza, né. Então, em seu nome, dizer o quanto me orgulha e o quanto estou feliz por vê-la aqui, Kátia, você sabe disso, né? Então, também querido e comprometido, competente diretor-geral do nosso campus, né, André Halpe, a sua fala revela o compromisso da rede, a sua fala revela o que representa o IFC para as pessoas, para o desenvolvimento de um país justo, equânime, né? Enfim, tudo que a gente acredita e sonha na educação. Obrigada pelas palavras a mim também referidas inicialmente. E, em seu nome, cumprimentar todos que fazem parte da sua equipe de gestão. Também cumprimentar a coordenação do curso de pedagogia, né, minha querida colega e amiga Solange Roeller, e, em seu nome, aos demais que compõem esse processo de gestar um curso, de administrar um curso, né. É tão importante a formação e a educação nesse país. Aos homenageados ou homenageadas, né, os paraninfos, patronos, enfim, e em nome de vocês, também a todos os professores e técnicos, né, e os terceirizados, que compõem esse processo de conquista, dessa conquista coletiva que nós estamos aqui comemorando neste momento. Demais servidores, né, os convidados que nos acompanham no YouTube, os familiares, amigos, né, parentes, enfim, as pessoas, né, que de modo afetivo e compromissado percorreram esse percurso junto com vocês e junto com a instituição. As nossas, agora, né, formandas, e aí já são colegas de trabalho, já tiveram a outorga de grau, pedagogas como eu, como a Kátia, né, como a Solange, então agora vocês são nossas colegas de profissão. E assim gostaria de cumprimentá-las, né, com esse orgulho, com esse reconhecimento da importância da profissão que vocês escolheram, que é a profissão pedagogo, pedagoga, né, que tem um papel fundamental aí na condução dos anos iniciais das nossas crianças, né, alguns adolescentes, na condução dos processos de gestão, na condução dos processos de pesquisa e nos demais campos de atuação profissional que um pedagogo e que uma pedagoga pode ocupar, se assim o quiser, né, dentre outras coisas. Cumprimentar também a nossa pedagoga, a secretária de Educação, a senhora Janara, e em seu nome agradecer, não é, por representar aqui a autoridade máxima do município de Rio do Sul e ter uma pedagoga à frente de uma secretaria de educação, né, ter uma reitora pedagoga à frente de uma instituição como a nossa, mostra o quanto o espaço de atuação deste campo, dessa ciência, é fundamental e é possível. Então, agradecer imensamente e dizer que a emoção, né, que a senhora sentiu, mesmo sendo uma colação, uma cerimônia, um rito de modo virtual, eu também sinto. É sempre singular, é sempre muito rico e é sempre muito emocionante, né? Então, não muda pelo fato de não ser presencial. É claro que nós gostaríamos de estar presencialmente, mas isso não diminui a riqueza e a importância desse rito de passagem. Obrigada por lembrar desta questão, secretária, e da importância da relação da nossa instituição com as secretarias municipais de educação, a Secretaria de Estado. Eu já fui servidora pública de município, eu já fui servidora pública da rede estadual, e hoje sou servidora pública, ocupando um cargo temporário de gestora na rede federal. Então, esse caminho que nós todos podemos percorrer, que faz parte deste processo. E a emoção aqui me permite, a Tainara, a Naira, a Daiane, né, a Maria Alice, que eu percebi, outras também, mas consegui observar a emoção das nossas queridas formandas, dizer que isso revela, né, quanto este momento é importante. E isto revela
a pergunta que eu sempre venho fazendo, na verdade, que é por que nós estamos aqui, né, neste momento, nesta condição de um rito de passagem, né, de um curso de graduação que, como bem dito pela Luciana, também pela Thais, não é uma passagem, não termina aqui, né? Então, se estamos aqui é porque houve um investimento, uma dedicação pessoal de cada uma de vocês, mas também houve uma dedicação e um investimento de uma política pública, num determinado momento da história da educação desse país, notadamente em 2008, quando, anterior, 2006, 2007, mas no nosso caso, a rede federal, enquanto os institutos, em 2008, quando se tomou uma decisão política, a exemplo do que foi dito no juramento pela Jéssica, né, tomar uma decisão política de ampliar a educação profissional, científica e tecnológica no Brasil, criando os institutos federais, criando novas universidades, novos campos das universidades já existentes, e com isso, então, interiorizar e expandir a educação superior no Brasil, como é o caso deste curso. Até 2008, se nós quiséssemos em Santa Catarina, eu digo nós, porque eu sou egressa da pedagogia, agora como vocês, se nós quiséssemos fazer pedagogia numa instituição federal, como acho que foi a Luciana que disse, ou a Thais, né, acho que foi a Thais, né, que para a família dizer, eu entrei numa instituição federal, o orgulho que e vocês são, né, assim como há exemplo no Brasil, via de regra, as primeiras ou a segunda pessoa a poder colar grau num curso superior numa instituição federal, né? Então, o orgulho disso, e isso significa o resultado de uma interiorização. Como eu dizia anteriormente, anterior a 2008, se nós quiséssemos fazer uma pedagogia numa instituição federal em Santa Catarina, nós tínhamos a UFSC apenas, né, na ilha. E a partir de 2008, além da criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, também os 2 institutos federais, nós e o nosso querido irmão IFSC, né, e a pedagogia no IFC, ela foi pioneira, né, nós somos o único instituto federal que oferece pedagogia em Santa Catarina, junto com as 2 universidades federais. E há que dizer da importância das universidades comunitárias, né, como é o caso da que tem em Rio do Sul, porque na ausência de uma instituição pública federal como a nossa, elas cobriram o papel do Estado, mesmo sendo pagas sem fins lucrativos, mas com uma responsabilidade regional inquestionável, né, e a Kátia também tem essa experiência no trânsito das instituições do sistema CAF, agora as comunitárias, como é o caso da unidade, né. Então, dizer que esta política pública educacional que expandiu, interiorizou a educação superior no Brasil, fez também, né, responde essa pergunta do porquê nós estamos aqui, da oportunidade que vocês tiveram, do investimento pessoal e coletivo familiar que vocês fizeram, e em conjunto com essa política pública, né? Isso significa dizer o quanto a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, com a capilaridade no Estado brasileiro, todo o Estado brasileiro tem pelo menos um Instituto Federal, eu não sei se vocês se dão conta que fazem parte de mais de 1 milhão de estudantes da Rede Federal, que agora deixam a rede, mas, né, deixam o curso de graduação, porque tem a continuidade e também outros vínculos que podem se estabelecer. Então, da importância da rede, de nós estarmos em lugares que antes não havia a oferta dessa educação. Imaginem o Amazonas, as populações indígenas, né, ribeirinhas, as populações quilombolas em outros estados brasileiros, a educação do campo tão cara a este país, e a própria pedagogia no interior do estado de Santa Catarina, né? Tão perto parece Rio do Sul, mas às vezes morar em Rio do Sul ou no seu entorno, na sua região, impedia de que qualquer uma de nós quiséssemos fazer uma formação fora deste espaço, né? Então, a importância desse reconhecimento, e é por isso que o nosso querido diretor pede, né, na sua fala, que vocês defendam a rede pública, que vocês defendam o IFC, e me permita eu começar de trás para frente, né? Naquilo que vocês tiveram nesses 4 anos, esta oportunidade, porque lá em 1909, quando Nilo Peçanha cria a educação, a ideia de um lugar para aprender uma profissão, né, de aprendizes e artífices, se pensava na ideia de desvalidos da sorte. Este conceito, há mais de 100 anos atrás, né, Kátia, Solange, historiadora, e os colegas que estão aqui, e as minhas colegas pedagogas, naquela época ele era aceitável. Passados um século,
não há desvalidos da sorte, há desvalidos de oportunidade, de igualdade social, né? E aí isso se constitui numa oportunidade. Então, essa oportunidade que vocês tiveram, devolvam à sociedade, né? Sendo boas professoras, bons seres humanos, como foi dito aqui, não é? Defendendo a vida, a ciência e a educação. Então, com isso, dizer que vocês representam hoje no âmbito da rede, no âmbito do IFC, no âmbito do campus Rio do Sul, a esperança de uma educação melhor e, por consequência, de um mundo melhor. Quando vocês juram, a partir da Jéssica, né, que vocês vão enfrentar os desafios, vão buscar a criatividade, a competência, os novos caminhos, né, à luz da ciência, da tecnologia, da cultura, a educação, a ética e a política, né, comprometida numa luta com uma sociedade mais justa, vocês estão dizendo à sociedade, porque aqui eu represento, né, enquanto Estado brasileiro, a autoridade máxima que outorga, vocês estão dizendo, olha, nós assumimos isso. Não esqueçam jamais desse juramento, né? Quando a Luciana e a Thaís, na condição de falar em nome dos demais, ou das demais, né, trazem os sonhos, aquilo que os tornou e o que os trouxeram até aqui, do que foi sonhado em conjunto, né, dos valores, dos conhecimentos que vocês se apropriaram e aprenderam nesses 4 anos no curso de pedagogia, que passou os diversos conhecimentos, não existe só um conhecimento, pela compreensão da diversidade e dos sentidos da educação, né? Se não tiver sentido, a educação não faz sentido, e esse é uma tarefa nossa. Não são dos leigos que ocupam a educação ou cargos públicos, é nossa, e nós devemos defender isso que a Luciana trouxe na sua fala, né? As lembranças que envolveram esses 4 anos, né, Luciana? O quanto, tantas dificuldades quanto aquilo que não foram dificuldades, os obstáculos, a celebração da vida, né, por estarmos aqui diante das mais 400 mil vidas perdidas, e daquilo que continua seguindo, né, que é a formação continuada, a fazer a diferença, como disse a Luciana, não é? E agradecer, acima de tudo, né? Agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam nesse processo. A Thaís está com a coragem, é preciso ter muita coragem para querer ser professor nesse país. É preciso ter muita coragem para terminar um curso de pedagogia noturna e trabalhando de dia. Penso que a maioria de vocês tenha tido essa experiência, assim como foi a minha, estudando, trabalhando, né, e lidando com os desafios de ser mãe, os desafios da profissão, dentre outras coisas, né? Parece que é difícil, mas não é impossível, e eu acho que o sabor talvez seja um pouquinho mais saboroso, me permita redundar neste momento, né? Então, aquilo que a Thaís trouxe, é por isso que nós estamos aqui, porque nós tivemos coragem, né? Tivemos coragem de implantar um curso, né, Kátia? Tivemos coragem de avançar nessa política pública e tivemos coragem de sermos professores e estarmos aqui. Enfim, né, da importância de lembrar, como bem trouxe a Thaís, de estar numa rede federal, o que significa isso, né? Quando a Thaís traz, assim, o que foi a pesquisa e processos educativos, eu digo, olha, é culpa minha, né? Porque eu ajudei a montar o primeiro currículo da pedagogia, e esse componente curricular, que não é uma disciplina, é um componente curricular que transversaliza o curso, é exatamente na perspectiva de que vocês se apropriem da ciência, né, da ciência pedagógica, da relação dela com o cotidiano e que façam os processos de reflexão. Ouvir de uma estudante de graduação, como eu vi aqui, Thaís, os autores, periódico CAPES eu fui ter lá no mestrado, alguns no doutorado, e vocês têm num curso de referência, né, na pedagogia já esse acesso a este mundo maravilhoso que é a produção do conhecimento e que todos os professores e professoras deveriam ter, e periódico CAPES é um desses espaços, né? Os medos dos estágios, né, avançam, acertamos e erramos, e é assim que a gente se constitui, e é assim que a nossa bagagem, né, Thaís, vai sendo constituída. Então, essa conquista é individual e é coletiva, as marcas que marcaram vocês nos marcam também, enquanto gestores e professores, são marcas individuais, mas também são marcas coletivas, né? E aquilo que foi dito, daquilo que nos toca o coração, como já foi tratado aqui anteriormente. Quando a Solange traz a história do curso, como é que o curso se constituiu, e lembrando, geralmente, como é que se começa uma aula num curso noturno, né, que a gente dá boa noite, os alunos dizem realmente boa noite para quem, porque nem sempre aquela boa noite é uma boa noite, e ela se torna, e a gente se faz,
né, transformá-la numa boa noite, né, diante das condições de estudantes, como eu disse, trabalhadores e estudantes noturnos, né? E as perguntas que marcaram as turmas, eu acho que ali, quando a Solange começa a trazer isso, a emoção se aflora, a gente começa a lembrar desses processos e mostra que uma formação, ela não se dá sem a subjetividade. Nós somos, professor é gente, estudante é gente, não esqueçam disso, né? Por isso a importância das histórias, do relembrar, do Era Uma Vez, né, Solange? E da importância de um curso público, da nossa nota 5, a nossa nota máxima, é um orgulho, né, e isso não se dá ao acaso, isso se dá porque os estudantes se comprometem, nossos professores qualificados, mestres, doutores, bons especialistas, os nossos técnicos também, e a condição que nós temos no âmbito do conjunto da formação profissional, né? E tanto é que enfrentamos um ano de pandemia e continuamos na defesa da vida e na defesa da educação, só não presencialmente, porque nós não podemos. O vírus não nos deixa, não temos ainda vacina. A hora que tivermos, a hora que diminuir o grau de transmissão, retornaremos a um espaço tão importante que é a presencialidade, o encontro, as trocas numa outra forma, né? E sempre nessa direção da última lição, né, Solange, e você traz a amorosidade de Paulo Freire. Infelizmente, há quem compreenda Paulo Freire de uma outra forma, talvez porque não conheça, eu acho que é nessa direção, e porque tenham medo da amorosidade, que significa sermos éticos, sermos seres políticos, sermos seres respeitadores, não é? Essa é a pedagogia freiriana, aquela pedagogia exigente, que passa a mão na cabeça do estudante e diz, ok, eu entendo a tua condição, mas vem junto. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Essa é a amorosidade e a epistemologia de Paulo Freire. Querida Francisleia também, né, representando aí os homenageados da turma 2017, né, que, como dizer tantas coisas que tenham significados, né, por meio de palavras, né, Francisleia? Nem sempre a gente consegue, né, mas é importante nesse momento. E que os nossos sonhos, né, como você disse, objetivos alcançados nesta etapa, é uma construção coletiva, é um conjunto, né, do quanto o curso nos transformou os nossos estudantes, mas também nos transforma enquanto professores, enquanto gestores. Enfim, do orgulho, das dificuldades, não é, e do eterno enfrentamento em defesa do papel da ciência, da educação. Eu acho que é nesse sentido que eu tomo cada colação de grau como algo singular, né, ao ouvi-las, ao pegar de cada uma, tentar pegar aquilo que mais me fez sentido, como educação só se faz por sentido, né, em diálogo com vocês, comemorar esse momento importante, comemorar a partir do que trouxe a secretária, né, de um papel do quanto implica no processo de ensino-aprendizagem um distanciamento de um ano em função da pandemia e da esperança que os gestores públicos têm nos nossos bons professores, né? Então, a responsabilidade que nós temos com vocês. Quando o André destaca a postura de um gestor, que ela tem que ser institucional, ela tem que ser de um modo comprometido com a instituição, com os princípios públicos, não é? Isso é um desafio que vocês, ao serem pedagogas e assumirem cargos de gestão, também vão precisar lidar com os princípios públicos da administração pública. São nesses princípios que eu, como gestora, me baseio, né? E assim que vocês assumirem esses cargos também. A educação é o nosso partido político. Sempre deve estar à frente dos partidos partidários, né? Que nem sempre fazem gestão enquanto Estado, mas fazem gestão enquanto governo, e isso traz, às vezes, muitas fragilidades. Então, que tudo o que nós, né, conversamos até agora se transformem, né, por meio das ações de vocês. Não era uma vez, num sonho, né, numa expressão tão linda que as crianças pequenas adoram, né, porque mesmo que a gente não viva feliz para sempre, que a vida não é assim, mas é importante isso, né? O tocar os corações, como foi dito, a música, né, Luciana, do Gonzaguinha, né? Que tudo que nós passamos no IFC nos ajudem a ir daqui adiante, né? Fé na vida, fé nos homens, nas mulheres, fé na ciência, e a gente não para, nós não podemos parar, né? E com isso dizer que muito me agrada quando leio Galeano, né, um escritor e jornalista uruguaio, o autor das Veias Abertas da América Latina, num excerto quando ele fala da utopia e do horizonte.
Para que serve a utopia? Para que serve tudo que vocês disseram aqui? Para que serve esses 4 anos? Para que serve tanta luta? Me permitam tentar sintetizar nessa expressão de Galeano, né? Quando ele fala, para que serve a utopia e o horizonte? Se eu dou um passo, ele se afasta 2. Se eu dou 10, se afasta 10. É para isso que serve a utopia, para a gente não parar de caminhar, para a gente não parar de sonhar e de lutar por um mundo melhor, por uma educação melhor, professores melhores, condições de trabalho melhores, não é? E que tudo isso se constitua também, não é, numa vida decente para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. E é com este sonho, é com esta utopia, que na condição de gestora dessa instituição, né, em conjunto com os nossos colegas de trabalho, continuamos e vamos continuar sonhando a partir e com vocês. Né? Então, levem isso para a vida, devolvam à sociedade tudo que vocês tiveram de bom no âmbito dessa instituição, e aquilo que não foi bom, porque também tem experiências que não são boas, não as repitam, deem um passo adiante. Então, obrigada por este momento, obrigada por terem escolhido o IFC, né, e sigam, né, sigam defendendo a vida, a ciência, a educação, não é? Neste momento tão importante de defesa da vida, a defesa do uso de máscara, do não aglomeramento, e de que nós possamos logo nos encontrar pessoalmente quando tudo isso passar, que também depende de nós, e não só do Estado, mas notadamente do Estado, nação, no uso, né, da sua condição, especialmente das políticas públicas, e nesse caso das políticas em educação. Então, sigam, sonhem, não desistam, acertem, errem, mas jamais abram mão da ciência pedagógica como um horizonte a ser perseguido. Então, com isso, me permitam ir adiante, me cabe neste momento a fazer, então, o encerramento, né, deste rito de passagem. Declaro encerrada a solenidade de outorga de grau do curso superior de pedagogia do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul. Boa noite a todos e todas, e muito obrigada mais uma vez. Em nome do Instituto Federal Catarinense, parabenizamos a todas por esta conquista e desejamos um bom êxito na vida profissional de cada uma. A gravação desta colação de grau estará disponível no canal do YouTube do IFC do Campus Rio do Sul. Uma ótima noite a todos. Obrigada. Comemorem essa conquista e seguimos todos.